Já comecei a gravar já. Então, beleza. Lucas, primeiro eu gosto de fazer isso com todos os convidados. Eu gostaria que você se apresentasse, né? Desse uma introdução da sua carreira, do que você faz hoje, inclusive. Né? Poderia fazer isso. Oi, tá dando uma cortada. Pode repetir, por favor? Claro. Primeiramente, geralmente a gente faz uma questão de uma introdução aqui dos pilotos. Né? Você poderia falar mais ou menos o que você faz, como você começou a correr? Ah, tá. Não, então, comecei a correr mesmo com 19 anos, né? No Brasileiro de Endurance, que eu sou tricampeão, né? Correndo de Ferrari. E também fazia muito tempo atrás, não, já tenho quase 40, mas quando eu tinha 19 anos fazia a Copa Clio, né? Que era uma categoria da Renault, que tinha também os Fórmulas Renault também. E aí passei basicamente a carreira toda fazendo provas de GT ou de longa duração, de endurance, né? Então cheguei a ganhar os 500 quilômetros de Interlagos também, 500 milhas de Londrina. Participei algumas vezes das 1000 milhas de Interlagos, consegui pódio algumas vezes. E acabei indo correr fora também, por conta dessas corridas longas, né? Fiz as 12 horas de Sebring, fiz 24 horas do Bahrein, mas também corri bastante na Itália, fiz treinos na Itália, né? Até por conta do meu pai ser italiano também. E na Itália mesmo fiz os meus primeiros cursos, né, de pilotagem com Fórmula Renault, Fórmula 3, entre outras coisas, com 14 anos, depois com 17, 18 anos eu fiz de novo. E passei por outras categorias também no Brasil, como Porsche Cup, Stock Light, Sprint Race. Consegui também lá algumas boas apresentações, consegui vitória também lá no extinto Autódromo de Curitiba. Enfim, do que eu estou lembrando agora aqui, assim. E eu estava morando um tempo na Califórnia, né? E desde que eu fui para lá, eu não tive mais muito contato com corrida. E depois que eu voltei para o Brasil, comecei a ter alguns contatos, né, com algumas equipes, outros pilotos, né, que me viram de volta. Cheguei em Interlagos algumas vezes. E a gente está vendo aí para o ano que vem o que a gente consegue aí. E já tem umas conversas bem adiantadas, mas por enquanto é só isso. Ah, sim. Nossa, que bacana mesmo. Mas assim, Lucas, qual foi, falando sobre ser um piloto, qual foi o start assim da sua vida que você falou, pô, eu quero ser piloto, eu quero fazer isso da minha vida? Olha, é engraçado porque eu sempre gostei de corrida, né? A minha geração tem muitas pessoas também que gostavam de ver a Fórmula 1 por conta do Ayrton Senna. Eu sempre gostei de corrida, de carro, mas acho que como todo menino gostava muito de futebol também, né? E futebol é muito mais acessível. Você faz uma bola de meia, você vai no quintal, você chuta uma bola com os amigos na escola. Na escola não dá para andar de kart, não dá para andar de fórmula no fundo da casa, então fica mais complicado. Só que meu pai sempre gostou, meu pai também foi piloto, né? E aí, com uns 13 anos, 12 anos, ele voltou da Itália com equipamento, né, para mim, assim, nunca nem tinha visto, fiquei apaixonado. E começou a me levar para o kart, aí comecei a gostar, também fiz curso de pilotagem de kart, foi com o tio do Barrichello, lá em São Paulo, e continuei fazendo kart. Só que eu não sei se meu pai estava fazendo isso já para me puxar para outra coisa, depois porque eu fui vendo que as coisas foram acontecendo, que daqui a pouco eu já estava novo ainda, já estava na Europa fazendo curso, aí depois fui fazendo outro curso, mas sempre fazendo assim, porque tá legal, porque eu gosto, e quando eu fui ver, estava começando a frequentar o autódromo, comecei a fazer uns testes, comecei a treinar mais na pista, quando tinha pista ainda no Rio, né?
Então tinha outros pilotos daqui cariocas, meu pai, todo mundo na pista testando, treinando. Tinha as corridas dos regionais aqui também do Rio. Eu ainda ficava um pouco mais assustado, assim, com 16 anos, 17, via assim todo mundo passando aquela barulheira, assim, aí ficava meio inseguro. Meu pai foi fazer umas 1.000 milhas, assim, às vezes eu só ia para assistir. E quando eu vi, vai, não foi por falta de estímulo, né? Às vezes eu reclamo que ninguém incentivou, eu fui praticamente jogado lá, né? Aí teve uns 1.000 quilômetros de Brasília, que eu fiz com o Cláudio Caparelli, e foi minha primeira corrida de todas, foi os 1.000 quilômetros de Brasília. Nunca tinha nem sabia para onde é que era a pista. Saí do box, falaram, ó, vira para a direita, eu fui. E aí pegando, você vai acostumando, vai perdendo medo. E eu também muito cedo já fui fazer 1.000 milhas, que é uma corrida longa. Comecei com protótipos Audi, depois já estava fazendo com a Ferrari 355 e foi subindo. Então, corridas longas que você passa a madrugada, né? Então, no escuro, correndo. Interlagos normalmente está molhado também, então foram coisas que foram acontecendo. Quando eu vi já estava e não queria mais sair. Bacana, É, bacana demais. com relação a essas corridas de longa duração, que foi acho que onde você mais se destacou assim na carreira, qual a principal diferença que você aponta dessas corridas que duram muito tempo para as corridas mais curtas que a gente está mais acostumado a ver na TV? Cara, basicamente é igual você vê uma maratona no atletismo, né? Tiro curto e tiro longo, né? Então, o endurance tem muitas coisas muito características do endurance. Você pensa muito mais na estratégia do que numa corrida de 40 minutos, 30, 50 minutos, questão de consumo. Existem corridas que às vezes param porque tem que parar para fazer o pit stop, mas se o cara tem autonomia para ir mais, né? Então querem fazer a parada, a troca e tudo mais. Então, numa corrida curta nem se fala, ninguém ganha na primeira curva, é difícil para caramba, você tem que ter muita consciência, mas numa corrida de 40 minutos, isso já é meio complicado, você imagina numa de 12, 24 horas. Então, tem toda a estratégia de pneu, é muito mais complexa, né? Então, é tudo voltado para o longo, né? Tem os desgastes de freio, que são muito maiores, já teve vezes de ter que trocar, o desgaste do piloto, do próprio do motor, do equipamento, né? Das peças, o risco de quebra durante esse tempo todo é grande. Existem várias categorias andando juntas, então o carro muito mais rápido, geralmente eu era da categoria mais rápida, então você tem que lidar ainda com muitos retardatários, ultrapassagens, relargadas. A pista, depois de 12 horas, tem muito óleo, sujeira. Às vezes você está levando o carro até o final, mas o carro está muito ruim. Mas numa corrida muito longa, você ainda vai levando para ver o que acontece. Então, uma é muito mais curtinha, então você pode decidir muito mais ali e a estratégia fica muito mais voltada para uma coisa de curto prazo, né? Tirando que ainda tem a troca de pilotos, né? Que na Sim, corrida sim. tem. Então, a corrida de 24 horas é normal você ver de 3 a 4 pilotos. Então, ainda tem essa questão ainda. E Lucas, a preparação para antes, né? Durante a corrida já é muito diferente, mas e antes? Você dorme mais? Como que é a preparação para essas corridas longas? Então, acho que questão de sono é muito particular, né? Eu já tenho um problema para dormir normalmente em avião, em carro, depois do almoço. Minha família, todo mundo dorme. Almoçou domingo, tá todo mundo dormindo. Eu estou no carro, tá todo mundo dormindo. Eu sou o único que não durmo. Não durmo à tarde. Então, no dia anterior, se você não tiver com muita ansiedade e tal, você ainda até consegue dormir legal, mas durante a corrida também você tem o seu turno, né? Então, numa corrida de 6 horas, que às vezes você larga de manhã e chega depois do almoço, chega no final do dia,
você não tem nem tanto tempo de dormir. Às vezes você vai entrar 2 vezes, 3 vezes, você está ali durante o dia, mas numa que vai varar a madrugada, geralmente de madrugada as pessoas costumam tentar dar uma descansada, né? Dormir mais umas 3 horinhas, 2 horinhas para ficar descansado. Eu, sinceramente, não consigo muito dormir, não. Eu fiz as 24 horas do Bahrein. O autódromo lá tem uma estrutura maravilhosa. Atrás do nosso box tinha praticamente uma casa, assim, né? Cruzando ali atrás do paddock, com quarto, sala, cozinha, para a gente ficar à vontade, mas não dá, eu fico ansioso, aí você escuta um grito, já acha que quebrou o carro, aí o carro demora para passar na reta, você já fica preocupado, e você vê um monte de gente quebrando, você também não quer quebrar, então para mim é muito complicado, eu fico bem praticamente virado mesmo, entendeu? É bem complicado, então tem que se hidratar também, se cuidar antes, fazer um preparo físicozinho também, até para aguentar o ritmo, né? Basicamente é isso. Eu imagino quão complicado deve ser, assim. Também você correu na Stock Car Light, né? Que é uma categoria que hoje é Stock Series, né? Eles mudaram o nome. Que é uma categoria que tem muito mais visibilidade, assim, a cenário brasileiro, assim. A gente vê passando na TV aberta com frequência e tal. Como é que foi a experiência na Stock Light especificamente? Olha, foi uma experiência legal. Eu não fiquei muitos anos, se eu não me engano, foram 2 anos. E foi muito importante para mim ter passado por lá, né? Não cheguei a ficar na categoria, mas foi importante porque eu ainda era mais jovem, acho que era 2004 por aí, então foi me dando horas de voo, fui tendo a oportunidade de estar conhecendo e absorvendo coisas de outros pilotos mais experientes, né? Que sempre, tanto na Light quanto na V8, sempre tiveram excelentes pilotos. Então, foi um lugar que me deu bastante amadurecimento, serviu para me criar casca. Foi uma passagem legal. Ah, legal. Lucas, a gente vê, o Rian e um outro companheiro que a gente acabou indo para Stock Car, né, e a F4 em Mogi Guaçu, a gente acabou percebendo que existem poucos pilotos negros, né, no setor automobilístico, né, a gente vê isso na Fórmula 1, Fórmula 2, na própria Stock, e a gente queria saber também, tem algum preconceito, assim, dentro da área do automobilismo, como essa questão, a representatividade de ter um piloto negro, assim, nessas competições? Então, até engraçado que eu estava ontem lá no Sport TV gravando um programa justamente sobre isso, né? Eu acho que o preconceito existe em qualquer canto, seja no esporte, seja no país, seja em qualquer canto. Mas eu acredito que, tirando a parte de preconceito que possa existir, que é uma coisa meio que cultural, já que está enraizada e existe toda essa luta, né? Hoje a galera tem muito mais voz com mídia social, informação dividida muito mais, né? Muito mais rápido, todo mundo tem acesso, até a fake news, mas enfim, tem acesso. Mas eu acho que também existe uma questão econômica também e social, né? Eu acho que não é só o cara que é negro, mas a questão também de poder aquisitivo, né? Só que, infelizmente, se você for ver os números, a grande maioria, né, dessas comunidades é de maioria negra e não é um esporte de fácil acesso. Você vê que o tênis e o golfe já são esportes elitizados, né? Mas é muito mais fácil você comprar uma raquete e bater uma bola na parede do que comprar um kart ou qualquer outra coisa. Você vai num clube, então o acesso é muito mais fácil, né? Então acaba que fica mais elitizado ainda de se chegar, né? Aqui no Brasil, pelo menos, as equipes, a gente consegue ver, sim, pessoas de cor presente,
Mas lá fora já é uma coisa um pouco diferente, mas o Hamilton, que tem uma voz, uma representatividade para as pessoas, ele é um cara muito ativo, não só por conta da raça dele, mas por igualdades em tudo, sexo, ele briga por conta de homofobia, e ele também está querendo essas coisas, né? Mas eu acho que para isso acontecer tem que existir oportunidade, ser vista como uma opção. É muito difícil você chegar por um jovem de comunidade e você algum deles dizer que quer ser piloto, ou como é que eu faço, onde é que eu vou. A maioria é jogador, tem até astronauta, foi o que eu falei ontem, mas poucas pessoas vão. É uma coisa que acho que se o garoto falar, o pai vai até falar: caramba, tipo, é uma coisa que não é tão acessível, né? Não é tão acessível. Até para quem tem uma condição melhor, não é tão acessível. Então acaba que fica uma coisa mais reclusa, né? Esporte de elite é assim. Muitos esportes não tinham negros antes, como até a NBA no início, foi tudo um processo, e NFL, que hoje a maioria dos grandes atletas, né, são da raça negra, mas foi todo um processo difícil. Teve essas questões até no beisebol, sempre teve que ter o primeiro negro a chegar, entendeu? Aí eu falei ontem, esse pegou o pior fardo, né? E aí depois as coisas vão mudando. Você vê que no tênis já tem mais pessoas presentes, mas se vocês puderem acompanhar o filme das irmãs Williams, vocês podem entender um pouquinho mais como é que foi o negócio, né? Então, por um lado, você vê que a maioria dos esportes, grande maioria dos esportes, é marcada pelo um primeiro negro a ter pisado, fosse a Lua, né? Tem o primeiro do tênis, o primeiro do golfe, e por aí vai. E mesmo sem ter o mesmo acesso, sem poder ter as mesmas condições, e quando chegou, na maioria das vezes, aí você pode ver melhores do mundo, né? Então, prova que se tivesse também o mesmo acesso, as mesmas coisas, poderiam ter mais pessoas da mesma raça lá. Porque não quer dizer que um foi lá e virou melhor do mundo, porque as pessoas vão dizer, então quer dizer que a outra raça é melhor que a outra. Não, na verdade, isso está mostrando que são iguais. Porque se um foi lá e fez o que o outro também fez, entendeu? Então não é que se tivessem mais pessoas da mesma raça, não é que só de uma raça ia estar lá ou não, ia mesclar, entendeu? Então isso mostra que se tiver oportunidade, não foi fácil para o Hamilton começar a correr, todo mundo sabe que não foi fácil, até para o próprio Schumacher não foi fácil, mas é um mundo um pouco mais... você vê quantos jogadores de futebol jogam a UEFA? É muita gente, e já é um grupo seleto. Quantos pilotos tem de Fórmula 1? Então é uma coisa bem... Então tem que ser visto com muita calma isso, porque tem parte financeira, tem parte social, tem parte de preconceito. Então, até voltando ao que você falou, a representatividade, assim, hoje em dia até eu tenho muito mais noção do que representa. Hoje em dia, não que eu fosse completamente leigo das coisas, mas você vai ficando mais experiente, você vai analisando as coisas, você vai se interessando, vai estudando. E eu sempre me posicionei desde mais novo, até porque isso sempre foi muito abordado comigo, principalmente porque, sei lá, 2 anos depois que eu despontei assim para correr, veio o Hamilton, então sempre teve essas coisas todas, né? Mas hoje em dia, a gente mais velho, a gente vendo as coisas acontecendo, a gente dá até mais importância de ter feito alguma coisa de, pelo menos, positivo, né? O mundo é muito grande, mas que às vezes pode, sei lá, mostrar coisas boas para as pessoas, motivar outras pessoas, ensinar algumas coisas. Então, eu acho que foi importante. Eu fico feliz, me sinto privilegiado, né, no meio de tantos, abençoado mesmo, e vamos esperar que para frente mude. Bacana demais. A gente acaba ganhando uma aula também sobre aprendendo, né? Ontem a gente acabou entrevistando o Murilo,
Ele é um menino de 10 anos, que ele quer correr, ele corre no kart, e ele é muito fã do Hamilton e tem uma réplica do capacete do Hamilton. E para conseguir pagar as corridas de kart, ele ia vender. E teve uma comoção gigantesca na internet. Hoje ele os patrocinadores acabaram achando ele e melhoraram, mas é muito bom você ver a pessoa muitas vezes, né, falando sobre o Hamilton, da representatividade que ele tem. E o Marco, para mim também, ele é um dos melhores pilotos que eu vi, né? Eu tenho até um autógrafo dele aqui que eu guardo com todo carinho. Não, sim, ele transcende o esporte, né? Ídolos assim que sabem agir sabendo o peso que eles carregam, a referência que eles são, principalmente porque ídolos trabalham muito com criança. Então, é aquela coisa até que eu falei ontem também, às vezes as pessoas cobravam certas posturas do Neymar, né? Como ídolo, como exemplo para as crianças e às vezes, quando você vê pessoas que são de um esporte e o mundo todo, independente de que esporte acompanhe, sabe quem idolatra, mesmo não gostando do esporte. Tem gente que adora o Michael Jordan, mas nunca quicou uma bola. Tem gente que idolatra Pelé e joga vôlei, mas é pelo que ele é. Tem gente que nunca mais viu Fórmula 1, mas o ídolo é o Senna. Então, para ver quando a pessoa ela atravessa essa zona só do esporte, né? Ela consegue atingir muito mais pessoas e muitas pessoas que chegam nesse patamar conseguem entender que tem voz, né? Falando até de atletas negros, você vê a Venus Williams, Serena Williams, que se posicionam sempre muito. Você vê Muhammad Ali também, que sempre teve voz ativa. Enfim, então são pessoas que sabem o que elas representam e o poder que elas têm na voz e sabem fazer bem. Então ele está de parabéns até como ser humano mesmo, né? Sim, Pô, demais. muito legal essa fala. Obrigado pela aula que você deu agora pra gente. E mudando um pouquinho de assunto, esse ano é a primeira temporada, né, da Fórmula 4 brasileira, que é uma categoria de fórmula diferente, que é para os jovens mesmo e já é ligada mais ao mundo da Fórmula 1. O que você acha da importância de ter uma categoria dessa para crianças, para praticamente adolescentes ali de 14, 15 anos poderem já estar no mundo da Fórmula 1, entre aspas, tão jovem? Cara, eu acho de extrema importância, né? Quando eu falei que eu andava na Copa Clio, na época tinha a Fórmula Renault, era base para muita gente, né, dessa idade, e você vê hoje muita gente que andava ali com a gente na Fórmula Renault, você vê hoje na Stock, entre outros lugares. Então, para você falando ainda de Fórmula 1, de automobilismo internacional, eu acho muito importante ter um lugar para que se crie, como se fosse uma categoria de base, categoria de acesso, o último passo, porque senão fica muito limitado, porque depois do kart, muitas pessoas têm que optar por sair do país e nem sempre é tão simples assim, né? Não é fácil correr dentro do próprio país, então às vezes as pessoas vão para fora. Você vê que o Rubinho foi para fora, Ayrton Senna foi para fora, e é normal isso acontecer, até porque as pessoas querem ir para lá, mas às vezes fica esse gap no meio, porque você não tem algo mais acessível, mais perto, às vezes a família não quer que vá, às vezes tem a parte financeira, às vezes o menino não tem a coragem. Então, ter categorias assim que vão trabalhando a base para que a gente possa, porque isso aí é igual a categoria de base dos times, né? Você vai o tempo inteiro tá com a sua horta ali brotando talento, 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 porque senão fica muito complicado. A gente chegou a ter muito mais brasileiro na Fórmula 1 do que nos últimos tempos. Então isso pode ser que ajude para fortalecer a gente lá fora. A gente espera, porque o que a gente faz aqui, o grupo é formado praticamente por 3 pessoas, assim, que entende bem de automobilismo, e a gente ficou praticamente babando vendo aqueles meninos de 13, eu acho que no máximo até 17 correndo, sabe? E a gente fica muito feliz, porque
né, desde 2016, foi a última vez que um brasileiro assim correu, né, pela Fórmula 1, que foi o Massa pela Williams. E você dando essa luz aqui pra gente, né, dando essa aula assim, falando sobre a questão do automobilismo, é muito bacana mesmo, Lucas. Eu queria te agradecer, eu acho que é a última pergunta, assim, mas antes eu tenho uma curiosidade que é de fã mesmo. Como é que é correr pela Ferrari? E dos torneios, qual foi o que você mais gostou, assim, de correr? Cara, a questão da Ferrari é um presente, assim, eu me sinto um cara de sortudo e me sinto honrado demais, sortudo até do meu pai sempre ter sido ferrarista, então acho que isso influenciou muito. E na primeira Ferrari nossa que veio, foi a 355, foi em 2002, eu fiquei babando, eu só fui andar nela bem depois, nas 1.000 milhas. E aí, não sei, parecia coisa do destino. Meu pai chegou aí lá fora para ver os carros, testar, ver essas coisas todas. E foram anos que a gente basicamente só andava de Ferrari. Quando não era uma, eram duas juntas, né? Então foram anos muito legais, de muita experiência boa. Carregar o cavalinho rampante assim ajuda muito também com pontos positivos, porque além do barulho diferenciado na reta, né, já dava para saber qual era o nosso carro lá de trás, mas tem sempre o apoio, essa questão vocês veem que a corrida em Monza, como é que as pessoas ficam, né? Eu tive o privilégio de correr em Monza pela Italian Clio Cup, lugar fantástico, e a galera lá é fascinada e desperta. Você vê as pessoas com boné, desperta até a imprensa, fica sempre assim também, criançada, mas tem uma questão de um certo peso também, que você começa a ver todo mundo, começa uma certa cobrança, meio que torcida, e a Ferrari tem que sempre ganhar, tem que estar na frente, então tem um pouco de uma responsabilidadezinha a mais, né? Um pouco mais de cobrança, um pouco mais de você saber o que representa o carro que você está andando, porque não representa só para você. Às vezes a gente ia ligar o carro para treinar, quase não dava nem para sair com o carro assim do box de tanta gente por causa do barulho. Então eu tive muita sorte mesmo e vou levar para o resto da minha vida os momentos, até porque acho que um dos momentos assim que foram bem legais na minha vida, a maioria foram com as Ferraris, né? E então todos os meus campeonatos de endurance foram de Ferrari, então tem muita recordação boa desde o meu primeiro campeonato no Rio, que eu fui campeão no Rio, que não tem mais a pista, né? Eu sou carioca, mas acho que uma das coisas que foram mais emocionantes para mim foram os 500 quilômetros de Interlagos, porque é uma prova, né, que quem conhece aquele troféu da Libertadores, né, vê que fica aqueles nomezinhos tudo grudadinho ali. Então, meu nome tá lá, se vai lá, tá lá. Aí fica para sempre, entendeu? E foi uma coisa que a gente ganhou na última volta, na última curva. Foi assim uma coisa, a gente quebrou, a gente estava sem direção, a nossa direção hidráulica foi para o brejo, eu tive que levar muito no braço, um pneu muito largo, aí choveu e a gente estava lá atrás, enfim. A gente em segundo, na subida da junção, foi praticamente igual aquela passagem do Hamilton que tirou o título do Massa. Foi basicamente Sim, faltando muito pouco, então esse dia foi um dia de muita emoção, né? Mas tem muita. É um esporte que te traz muita emoção, de qualquer jeito, que você conhece outros lugares. Eu fui muito privilegiado, eu tive oportunidade de, nossa, ir correr no Bahrein. Eu estava até liderando a corrida, faltando pouco, a gente quebrou a embreagem, mas você passar por Monza, outras pistas que eu corri na Itália, como Vale Lunga, Misano, fazer as 12 horas de Sebring nos Estados Unidos, testar aqueles carros maravilhosos, tipo aqueles Rolex Series,
os LMP2 que andam 24 horas de Le Mans. Então, isso tudo é um conjunto de bons momentos, né? Quando sento um monte de piloto para conversar, é muita história. Até hoje, eu sento com meus ex-mecânicos, com meu engenheiro, a gente para conversar, é muita história, é muita coisa boa que tem. Bacana, bacana demais, Lucas. Lucas, acho que foi isso, tá bom? Tem alguma pergunta, Rian, para fazer? Não, é isso mesmo. Só agradecer pela oportunidade. Foi muito legal esse bate-papo e espero que a gente tenha outras oportunidades. Pô, valeu. Fico feliz que vocês tenham estado aí. Espero que tenha acrescentado em alguma coisa. Fico feliz que tenha ficado legal. Estou à disposição aí. Boa sorte para vocês. Sucesso. Beleza, hein, Lucas? Eu espero essa notícia aí que você queria me dar, que você deu aí no esporte espetacular aí. Eu espero que você possa revelar logo pra gente depois. Ah, se Deus quiser. Vamos deixar aqui para não dar azar. Vamos ver. Obrigadão, Lucas. Valeu, Muito gente. obrigado. Abração. Tchau. Valeu. Valeu.